dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que os ouvintes forem ouvir. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um. Muito feliz de iniciar mais um bate-papo. Eu e a nossa irmã Kelinha. Kelinha, como é que tá por aí? Graças a Deus, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai entrar em contato com esse material. Sejam muito abençoados. A gente gosta muito de fazer esse trabalho aqui. E o assunto de hoje, né, são as diversas energias, né? Esse mundo é cheio de energias. A gente não vai falar das energias físicas, né, radiação, eletricidade, magnetismo, de certa forma também, né? Mas a gente vai falar, né, das energias de cada espírito, de cada pessoa, de cada arquétipo, das fases da vida, das estações, dos elementos, porque os antigos, eles usavam, né, essas figuras para definir essas energias. Então, eu vou pedir para o Alisson fazer uma prece para a gente Claro, continuar esse papo gostoso, né, falar sobre isso para entender todo mundo, tá com bom? certeza. Então vamos todos fechar os olhos, sentir a presença do nosso Criador em nós, ao redor de nós e pedir a sua bênção. Pai, Mãe, Vida, abençoa-nos neste dia, que tudo corra conforme a tua vontade, que este ambiente esteja sutilizado e protegido, para que somente palavras de vida sejam proferidas e que os ouvintes que ouvirem sejam abençoados pelo conhecimento que seja transmitido através das palavras. Obrigado, Senhor, que Deus nos abençoe e abençoe todo o nosso planeta amado. Que assim seja. Que assim seja. Então, Kerinha, vamos começar. Eu acho esse assunto de energia muito legal, porque a primeira coisa que me veio na cabeça agora foi que quando a gente faz trabalho apométrico, a gente faz limpeza nos ambientes, né? E muitas vezes a gente vai até nas casas, ou então a gente vai até, desce até em regiões umbralinas para poder fazer algum resgate, trazer alguém. E me recordei que quando teve um episódio que eu faz umas 2 semanas aí que a gente desceu em uma região para poder fazer uma limpeza num irmão que não estava muito legal. Ele estava bem enxafurdado em uso de drogas, né? Tava bem pesado a situação, então a mãe foi pedir socorro para nós e a gente foi auxiliar. E aí foi a equipe de médiums lá, né? Que faz desloca a atenção, né? Para poder fazer a limpeza e vai até o local também, né? O espírito nosso vai até o local para poder fazer a limpeza. Quando eu me concentrei para ir até o lugar onde precisava limpar, na hora, só avisei, cheguei no lugar, na hora uma dor de cabeça pela energia pesada do ambiente, né? Então, é uma das coisas que eu sinto muito claro quando eu vou em lugar bem pesado, é essa leve dor de cabeça. Por mais que esteja ali tudo protegido, vieste a armadura, né, espiritual, tudo para que não reflita, mas o ambiente, a carga energética mesmo, quando vai lidar com muito sombrio, né, um ambiente bem sombrio, muito ruim de fluido, né, eu sinto aquela dor de cabeça. Aí quando a gente começa a limpar, né, joga energia, passa a rede magnética, limpa o ambiente, né, tira os objetos, destrói as magias que estão lá, os trabalhos feitos ali, né, toda aquela parte espiritual tá bem densa, tira os irmãos, já troca, leva para o resgate quem for necessário, mas limpa bem o ambiente da pessoa. É bem interessante porque limpou, fez os jardins ali, construiu a parte astral toda nova, a dor de cabeça vai embora. Você já sente um ambiente leve, bem tranquilo depois de ser limpo, para ver como é importante, como é sério, questão energética, né? Então imagina, muitas vezes a gente vai em casas, né, das pessoas para limpar e o ambiente está pesado dessa forma. É como se fosse uma região umbralina dentro da casa da pessoa, na crosta, né? Sintonizado totalmente com uma energia bem densa. Então eu vejo essa necessidade, tanto que à noite na oração em casa
eu sempre me concentro, imagino limpando toda a casa, passando uma rede magnética, tirando miasma, bacilo, formas astrais, tudo que seja denso aí, eu imagino captando, dissolvendo como luz na atmosfera. Todo dia eu passo uma limpeza em casa, igual a gente tem que manter organizado a casa no ambiente aqui da terceira dimensão, né? Ninguém gosta de sujeira pelo chão, jogado, né? Tudo pelo chão, resto de comida. Da mesma forma no astral, a gente tem que sempre manter tudo organizadinho, limpinho, com boas energias, bons fluidos, para que a gente também possa viver cheio de energias boas no ambiente, né? Para afastar doenças, afastar tudo aquilo que possa vir de negativo para nossa vida. Acredito que é um bom exemplo aí, que eu posso trazer prático, né, para o pessoal. É bem interessante fazer sempre a limpeza em casa. É só imaginar, pedir, né, ajuda, faz a oraçãozinha, né, se concentrando da forma com que cada um se conecta com Deus. E aí depois conversa com os mentores ali e faz esses comandos aí para poder fazer a limpeza no astral, né? Pedir a limpeza, imagina, né? Você imagina a situação ocorrendo e tem fé que isso está acontecendo. E certamente isso está acontecendo no astral, que você está limpando o ambiente, está pedindo ajuda para os irmãos benfeitores. Eles vêm e auxiliam aí na limpeza da casa de cada um, do corpo espiritual. Também peço para o meu corpo, né? Porque é muito comum de a gente, quando baixa a frequência, alguns irmãos que caminham ainda na crosta aqui, né, vagando, né, tem alguma desavença conosco, vem e colocam objetos aí na gente, aí, corrente, fazem vários objetos. Um dos mais comuns é corrente, né, passar corrente, prender os braços, perna espiritual, né, para você se sentir fechado, e outros objetos bem mais tecnológicos até, para que seja também limpo. Então eu sempre passo também uma limpeza em mim. Peço a limpeza para quem mora aqui, a Gislaine, peço para minha filha. Sempre vou imaginando todo mundo limpo, tirando qualquer coisa no astral que esteja no próprio espírito, né? E eu acho muito importante isso, Kelinha. Eu acho que é uma dica bem bacana aí para também o pessoal saber que a gente opera, por mais que a gente esteja nessa dimensão, mas nós somos espíritos, né? Então, o que está me movendo meu corpo é o espiritual. Então, o espiritual está acontecendo ao mesmo tempo aqui. Não significa que eu não estou do lado de lá. Eu estou do lado de lá e do lado de cá. Pode falar. Uma coisa assim, ó, para a gente conversar, que nem você falou do conflito de energias, de você ir num lugar com uma determinada energia, sendo espiritual ou não, e aquele lugar tem a diferença energética muito oposta à sua, né? Então ocorre um tipo de sofrimento. E o inverso também acontece, quando alguém está muito negativado, e aí ele vai numa região luminosa, ou ele é resgatado, ou qualquer outra situação que ele se obriga, ou é obrigado, constrangido a ir a um lugar mais elevado, ele também sofre. Né? Os morceguinhos, quando a gente acende a luz, eles correm, né? Eles voam rápido. Às vezes a gente está no escurinho gostoso, não é que seja ruim a luz, mas aí a mãe vai lá sem aviso, principalmente quando a gente é jovenzinha, adolescente, e abre a janela sem aviso, dói os olhos, né? Quando eu enxergava. Eu lembro muito dessa sensação, ela é desconfortável. Então, o degradê entre as energias, né? Legal. Os graus. Isso vale para as leis físicas também, né? De você não ir direto do frio para o calor, do calor para o frio, né? Do rápido para o lento. Você ir se acostumando com todas as energias porque elas estão ali. E eu não digo assim aceitar o negativo, porque na verdade não existe o negativo e o positivo, né? A gente coloca assim, o negativo são energias, né, mais densas, que elas são a base, elas precisam estar ali, só que elas estão desarmonizadas. Então, por uma casa estar bem harmonizada, porque naquela casa vai ter desencarnados, vai ter elementais, vai ter pessoas encarnadas de todas as idades. Então, assim, é preciso ter respeito, bons pensamentos, boas ações e boas palavras, mas é preciso ter uma inclusão geral. Cada pessoa naquela casa tem que ter uma função que liga ele aos outros,
É isso, eu estava conversando bastante com os meus mentores, porque aqui tem umas desarmonias. Na maioria das Certo. casas tem. E aí a gente estava conversando sobre isso, porque a energia da velhice é uma, a energia do fogo é outra, da lua é outra. Os antigos eles usavam muito isso, as estações, os elementos para definir energias, né, os temperamentos. Então eles se basearam nos elementais, né, os antigos, os magos antigos do Egito e tudo mais pegaram esses conhecimentos. Então geralmente a pessoa mais idosa vai ter aquela energia dos elementais da terra, de ficar mais no cantinho dele, de ser mais lento, né, de reclamar um pouquinho mais, né? E aí esse idoso, ele precisa ter uma função dentro da casa, ele precisa ter um grau de importância em que ele não fique vagando, porque senão aquela energia em desarmonia da velhice, ela vai se tornar desarmoniosa e negativa, né? Vai Certo. se tornar, aí em vez de ter um aconchego da energia da velhice, como aquele velhinho está abandonado, vai ter o peso, a lamentação, vai ter aquela sensação de cansaço, de morte, porque aquele velhinho vai jogar aquilo na casa inteira, né? Então ele Certo. precisa ter um grau de importância dentro da casa, certas funções que façam com que ele faça parte do grupo. Isso vale para uma criança, isso vale para um agregado que às vezes está naquela casa. Então, assim, a partir do momento que aquela pessoa está dentro daquele corpo familiar, ele precisa estar englobado. Porque o que que é um câncer, né? O câncer, ele são um aglomerado de células que elas não têm função, elas são deficientes, elas estão ali ociosas, elas vão se, né, se englobando ali e vão causando problema. Então, quem causa problema no nosso mundo, nas nossas casas, né, quem causa problema não são maus, são ainda não bons porque não encontraram uma função adequada, estão desarmonizados, estão nas funções erradas, fazendo coisas erradas ali, porque não tem um propósito correto, não acredita no propósito correto muitas vezes, e pode ser um desencarnado, pode ser um membro da família, pode ser alguém que às vezes também está sobrecarregado de funções, porque às vezes é uma pessoa que tem, né, é, ali uma falta de importância, de pertencimento, sabe aquela pessoa que não se sente parte daquela família, mas tem aquela outra pessoa que está todo mundo negligenciando o seu grau de importância, porque ter uma função dentro da casa, da igreja, ter uma função dentro de qualquer ambiente, você ter o seu lugar ali, é também um pertencimento, né? Então, se eu faço alguma coisa para o benefício do coletivo, daquele ambiente, eu tenho um grau de importância ali dentro. E se eu não faço nada, eu não tenho esse grau de importância, eu sou só um necessitado, e eu começo a causar problemas. Então tem muito isso para manipular essas energias. E aí a gente precisa entender outra coisa também, que tem o degradê. Então eu sou uma pessoa que sou acostumada muito num tipo de energia. Não é que eu tenho que aceitar a energia negativa, mas eu tenho que me acostumar para ela não me dar choque. Porque senão Certo. depois como que eu vou lutar? Me aconteceu isso. Eu nunca tinha incorporado entidades assim, não tão boas, né? Certo. Sempre era o Sananda, sempre eram assim, né? Amigos que eu dava vez para falar, para instrução, para, enfim. E aí a gente foi lá num grupo né, num outro grupo que eu trabalho com você e mais com um ali. E eu acabei dando vez para uma amiga, né, que ainda não sabe que é nossa amiga, falar. Na hora que ela encostou em mim, me deu uma dor no peito muito forte. Sim. E aí eu não tenho consciência, depois eles gravaram e mostraram para mim, porque a gente tem esse hábito de gravar. Pra depois a gente vê as manifestações, eu acho muito legal. A gente faz essa pesquisa, né? Hoje em dia tá Legal. muito religioso. Kardec pesquisava muito. É preciso ser feito essas pesquisas também. Mas isso é um tema para outro momento, né? E aí eu não estava acostumada com esse tipo de energia, né? De detestar, de não gostar, de não, né? Tem coisas que eu não gosto, mas não nesse nível, né? E aí o meu cardíaco não é perfeito, mas já está um pouco expandido, dela muito recolhido, me deu uma dor no peito. Sim. E aí eu fui atendida pelos meus amigos lá, encarnados e tal, muito queridos, mas eu trouxe aquela dor comigo uns dias ainda, né? Aí o meu guia Detro falou assim pra mim, ó, não se preocupe que é no músculo, tá? Não é no coração, não, é dor muscular mesmo, já vai passar. É só por causa que ela era muito densa e você não estava acostumado. Então a gente precisa de um degradê, a gente precisa ir se acostumando com várias energias. É claro que a gente não vai ficar escutando funk, é claro que a gente não vai ficar se encharcando de álcool, essas coisas. Mas às vezes a gente tá numa festa de família.
Não é a nossa casa. Na nossa casa, claro, a gente tem que escolher o que entra lá. Mas aí a gente tá numa festa de família. E daí eles colocam uma coisa ali, a gente já, aquela crítica, a gente já bloqueia aquilo, sabe? A gente não se Sim, permite ouvir, a gente não se permite sentir aquele ambiente naquele momento, que a gente já se acha santinho demais. E aí o que que acontece? A gente se blinda. Aí quando a gente precisa levar uma surra energética dessa, a gente acaba levando uma surra mesmo, porque a gente não está acostumado. É a mesma coisa a criança que se protege demais, né? O sistema imunológico dela nunca entrou em choque com verdade. bactérias, porque a mãe usa álcool gel a todo momento, e Interessante. aí pega uma gripe e morre por uma gripe mesmo, né? Então a gente precisa desse degradê, a gente ir se acostumando com várias energias, e todas elas são boas quando não estão desequilibradas. Então as energias mais umbralinas que a gente fala, elas são mais a energia do agir, do querer e do liderar. Ok? Tá tudo bem, né? É do plexo solar para baixo. Chakra amarelo, chakra alaranjado e vermelho, né? Quem tem conhecimento de chakras, né? O chakra, né? Umbilical, gástrico e o chakra básico. Então, geralmente, essas energias, elas são muito boas. Elas são a nossa base. São essas três energias que nos ancoram aqui, que não permitem que a gente desdobre e não volte mais, Sim. né? Elas são muito boas. Imagina eu aqui na Terra, desse mundo cheio de desafios, sem querer, sem liderar e sem agir. Ia ser massacrada, né? Aqui não dá para viver só de sentir, de amar. Aqui não dá para viver só de aspiração, só de comunhão com Deus. Dá. Aqui nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos desejar, precisamos de estímulo, porque senão a gente não evolui aqui, não é? A gente precisa de energia de trabalho, e às vezes de autodefesa. Às vezes a gente precisa correr, eu não digo bater, eu sou contra a violência, a gente está aqui porque a gente já está nesse nível, mas às vezes a gente precisa segurar. Às vezes a gente precisa usar o bate-corre para correr, ou para segurar, ou para defender, né? Assim, não, isso não vai acontecer. Ou às vezes a gente precisa mostrar um pouco mais de estresse, a gente precisa meio que falar um pouquinho mais alto, né? Às vezes não dá para mostrar medo, né? Às vezes eu preciso, não, mas eu preciso daquele sonho ali de recheado de chocolate para vir terminar meu serviço. Eu vou deixar ele ali, né? Eu vou usar o meu desejo a meu favor, eu vou colocar ali e quando eu terminar a minha tarefa, eu vou me autopresentear. Então são coisas assim que a gente está aqui na Terra para. A gente precisa dessas coisas. Quando elas estão em desequilíbrio, aí complica, né? A energia do desejar, a energia sexual, a energia do trabalho, a energia de autodefesa, aí se torna violência, aí se torna desejo desenfreado, aí se torna desejo de liderança, aquela coisa de poder, de querer dominar todo mundo, né? Porque a gente precisa ser líder. Todo mundo é líder de alguma coisa ou de alguém, conforme você vai crescendo, né? A minha filha, ela lidera as amiguinhas do grupo lá da banda dela, da banda que Legal. faz a baliza. Por quê? Porque a professora não veio, né? Até agora, estão sem professora ainda. E ela é a mais velha do grupo. Então ela precisou liderar as amigas. Ela precisa dessa energia do chakra do plexo solar, desculpe, para poder dominar essas amigas e impor o respeito. Porque por ela ser uma criança, sempre tem aquela que não, eu não vou fazer, né? Aí ela precisa impor esse respeito, mas se essa energia ela tá equilibrada, ela não vai abusar do poder, né? Agora, se essa energia está desequilibrada, e essa energia de liderança a gente adquire com nossos pais. São eles que nos Sim. dão essa energia, porque eles nos ensinam, nós temos que obedecê-los. E às vezes eles nos ensinam errado, né? Deu, chega, acabou, é assim porque eu quero, porque eu sou mais forte. E aí eles já nos transmitem essa energia de forma errada, né? A energia do adulto, do pai, né? A energia geralmente paternal. Essa energia geralmente ela é solar, por isso que é chamada de plexo solar. A energia do Legal. rei, né? Do rei da liderança. Geralmente é a energia do sol. E da lua já é um pouco ao contrário, né? Geralmente é uma outra energia, de várias fases. Essa é um pouquinho mais complicada, ela é feminina, né? É o magnetismo, diferente da eletricidade solar, né? Mas é um magnetismo mais espiritual, não é só o magnetismo, é também, mas não é só, né? O magnetismo ali que tá no ímã, mas é também aquele mais sutil, né? De atração. Então tem essa energia de atrair, porque às vezes para você, por isso que o Sol e a Lua estão juntos, o homem e a mulher estão juntos, essas energias, Legal. porque para não ser uma liderança de ditadura.
eu preciso encantar, eu preciso ter carisma. Essa energia também é necessária. Então ela reflete muito essa liderança do Sol, mas através do carisma, através dela simplesmente imitar o líder, né? Que é a lua cheia, quando a pessoa já tem experiência suficiente, representa a anciã, aquelas que têm o conhecimento da Wicca, de magia, sabem muito disso, né? E ela tá ali, né? A liderança da mulher. É por aqui que vocês precisam ir. Só que ela faz isso com suavidade, com encanto. É diferente, o Sol é ardente, né? Ele ilumina tudo, mostra tudo. Né? Ela continua deixando tudo na escuridão, mas é um norte ali, ó. Tô aqui e tem que ser assim. Aí já tá mais, né? Aí a nova, a minguante já é diferente. É o momento que aquele líder precisa silenciar. É o momento que precisa se esconder, porque nem sempre o líder tem que mandar. Às vezes ele tem que saber o momento de se esconder e contemplar seus liderados para eles poderem seguir em frente. O que vão fazer sem a minha luz? Vamos ver. Quem que tá pronto, quem que não tá. E aí tem líder que não faz essa parte. Ele não tem essa parte minguante da lua de recolhimento, essa suavidade, essa energia, né, de sossegar um pouquinho, de delegar. Vamos ver quem vai, quem não vai, quem faz e quem não faz. Né, de se retirar. Ou de inventar estímulos novos. Né? A lua nova, aquela pessoa, o despertar da adolescente, da menina adolescente, né? Que essa é a curiosidade, não é só da menina adolescente que está crescendo, mas é de todos, né? Coisas novas, estímulos, coisas que a pessoa queira conhecer, que a pessoa queira experimentar, né? Isso vale para tudo, vale para empresa, vale para casa, vale para família, vale para relacionamento, né? Sempre na mesmice. E aí veio uma coisa nova, beleza, a gente aceitou aquilo, a gente englobou, aí vem a crescente, aí tem que gestar aquilo. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Dar crescimento, dar corpo para aquilo ali. Então são todas essas energias que os antigos usavam, né? Magia, o que é? Nada mais é do que a minha mente dominar todas essas forças de fazer, querer, de sentir, de comunicar, de imaginar. Porque tem a nossa amiga espiritual, a Margaret Bay, e ela fala, se você imaginou na tua mente, existe em algum lugar. A imaginação não é mentira o que tem ali. Se chegou na tua mente, se teu cérebro detectou, você não inventou. Aquilo veio de algum lugar. Isso é metafísica. Né? E ela ensina isso. Então, essa é a energia da criação do chácara lá do alto da cabeça, o coronário, que ele tem acesso com todo o elemento universal que os indianos chamavam de Akasha. E ele é um elemento que todas as imagens estão lá, todos os sons estão lá, porque vem de Deus. Só que lá tá tudo bagunçado no Akasha. Não tá muito organizado. Passado, presente, é tudo misturado, as coisas são todas misturadas. E a luz astral às vezes é meio bagunçada. Então a pessoa com o tempo ela vai aprendendo a ver essa luz astral. Comigo era tudo muito caleidoscópico, muito bagunçado quando eu era criança. Então, tipo, um espírito ou outro era claro que eu via, mas eu deixava de ver muita coisa, e quando eu via muita coisa era muito solto. Os sonhos são assim, né? São muito maluco, muito solto. Tá conversando com alguém, daqui a pouco já vira uma cabeça, daqui a pouco já... Porque tá tudo bagunçado. Conforme você vai treinando isso, conforme teu chakra vai se harmonizando com a energia da criação, das imagens, dos 5 sentidos, né? Essas imagens, elas vão se organizando, vão sendo colocadas em gavetinhas, né? Elas vão... Não fica uma loucura. Porque esse chácara, ele é muito bom, ele traz muitas informações. Só que se traz informação demais, a pessoa fica saturada e enlouquece, né? Tem mediunidade que a pessoa não tem o botão de liga e desliga ali, é muita informação, ela enlouquece. Porque ela não tem bagagem nas outras energias, nos outros chácaras que já estão desregulados para aceitar aquilo, né? Como que tá o meu emocional, o meu cardíaco, como que tá a minha comunicação, como que tá a minha ligação com o meu frontal aqui, né? Como que eu tô percebendo o mundo, tô percebendo ele direitinho, as pessoas que estão à minha volta, né? Daí quando chegam as informações de cima, elas chegam e já vão se auto-organizando quando a gente está saudável. Elas já vão sendo colocadas, daí a gente sabe o que é passado, o que não é. Com o tempo, eu fui aprendendo isso, porque eu tenho psicometria também, às vezes eu encosto nas coisas e tem informações. Só que assim, nem todas as informações são do objeto. Às vezes eu encosto no objeto e vem uma informação de uma vida passada. Às vezes eu encosto no objeto e às vezes vem uma informação futura.
O objeto é só o gatilho. Às vezes as pessoas pensam, você encostou no objeto, a informação vem só dele. Mas a energia não veio só dele. Quantas pessoas tocaram, quantas pessoas compraram, por onde ele passou. Então pega muitas e muitas e muitas informações. E outra coisa, os signos também mostram a nossa energia. Não é para ganhar na loteria. Eu já falei isso várias vezes aqui, estou falando de novo. Eles contam qual é o nosso temperamento. Isso ajuda muito. Porque os antigos usavam disso. Qual que é o elemento que eu me pareço mais, por exemplo? Se eu sou do elemento fogo, um signo de leão, por exemplo. Eu não sou nada misteriosa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar em evidência, né? Se essa energia está em desequilíbrio, vão me chamar uma pessoa exibida, uma pessoa que quer aparecer. E se ela estiver em desequilíbrio, vai ser isso mesmo, né? Mas se essa energia estiver em equilíbrio, eu sou um líder. Eu preciso estar em evidência, eu tenho um carisma que vai arrastar os outros, mas que vai conduzir cada um para a sua função. Vai ser útil aquele arrastamento. Vai ser útil aquele arrastamento, vai ser uma função útil. Então, nesse caso, vai ser assim mesmo. Ele vai chamar atenção pela própria presença, porque o fogo é assim, né? Ele chama atenção porque é bonito e tal. Tá ali uma velhinha, pode ser pequenininho, tá no escuro, já chama atenção. Todo mundo vai olhar para aquele foquinho ali. Isso não é ruim, nem um pouco. Então, e existe também a energia mais frágil, a energia que precisa cuidar da energia da criança, né? Que é uma energia de fofura, né? É verdade. É totalmente diferente. Quem tem criança em casa sabe, né? Aqui tem um bebezinho, tem uma bebezinha de 3 anos, você tem uma bebezinha aí. E é uma energia que ela te pede atenção. Parece que eles estão só pedindo, parece que eles não te dão nada, mas eles dão. Porque às vezes você tá cansado e tudo, eles vêm, eu quero, mas é um eu quero. Que não é um eu quero as coisas que você pode me dar, eu quero você, pelo que você é. Então, a energia da criança é uma energia de pertencimento. Na criança, cabe tudo para a criança. Cabe o negro, cabe o branco, cabe qualquer classe social. Para eles não importa se está machucadinho, se não está. Só se eles não estão acostumados. Aí eles têm medo, né? Mas se eles estão acostumados, se eles entendem que não vai fazer mal, eles aceitam tudo. A energia da criança ela é uma energia de aceitação. Eles aceitam, eles estão ali para nos aceitar. Porque nós não nos aceitamos do jeito que nós somos. E aí a criança vai lá, não, eu te amo papai, eu te amo mamãe, né? Ou a minha sobrinha, né? Eu sou a tia Kelly, ela fala cacaquei, né? Carinhosa do jeitinho dela. E vem brincar comigo, eu aceito você. Essa energia de aceitação vem da criança. É muito bom essa energia. E nós precisamos bastante dela. Mas Jesus falou para entrar no reino do céu, né? Nós precisamos dessa energia. E não é um céu físico, não. Né? O reino dele é o universo inteiro, o reino do Pai. Mas para esse reino se manifestar aqui e se manifestar em mim, precisa todas as energias estarem em harmonia. Eu não posso rechaçar uma. Daí tem energia sexual ali. Como eu só conheci ela desequilibrada, então eu vou rechaçar essa energia aqui. Essa aqui não. Ela existe já no universo. Essa energia já está ali. E ela existe em mim, e ela existe na minha casa. E se eu rechaçar essa energia, vai estourar em algum lugar. É que nem quando a gente represa a água, vai estourar algum cano. Não adianta. Verdade. Vai ter que circular em algum momento. O que eu vou ter que fazer? Pegar essa energia e transformar ela. Ir diluindo, ir sutilizando, através de outras coisas. Porque é uma energia de movimento e criação. Opa, peraí, beleza. Energia sexual é de movimento e criação. Porque eu não estou disposta, não estou disposto a ter uma relação sexual, beleza, mas essa energia tá ali. O que ela faz? Ela cria, ela gera e ela movimenta. Peraí. Então eu vou ter que criar, eu vou ter que me movimentar, eu vou ter que... Beleza, vamos lá. Aí entra a arte, aí entra o esporte. Sim. Que já foram desenvolvidos para sutilizar essas energias. Principalmente as danças mais agitadas. Né? Quando você vai criar uma música, quando você vai criar algo, você está criando essa energia de criação, não você está desviando ela, você está utilizando ela. Porque se você não usar, ela vai ficar incomodando. Ela vai ficar incomodando, ela vai ter que estar ali enchendo o saco. Então precisa conduzir essa energia. E outras, porque tem a energia de autodefesa. Principalmente os meninos, eu vejo pelo meu filho, ele fica, eu quero lutar, e tá naquela fase de querer brincar e testar força. E essa energia tá ali, né?
E aí eu até tive que ver, vou pegar e ver se vou colocar numa academia, alguma coisa, porque é movimento, é teste de força, de resistência, de quer estar ali competindo com alguém, né? E aí eu vou ter que pegar e tomar providência sobre isso, porque senão vai virar brigar na rua, né? Deslocar essa energia, né? Querer ir pra algum lugar. Precisa. Elas existem. E as energias, pessoas também são feitas de muitas energias, porque para pensar. As pessoas que estão na minha casa. Então, peraí, essa pessoa aqui é velhinho, adolescente, criança, que energia que ele tem já nesse sentido? Sim, De que fase da vida? é. Aí eu já vou ver. Qual é o signo dele? Às vezes o signo não mostra muito o elemento, não está mostrando muito, mas qual é o ascendente? Ele é mais solar, ele é mais lunar? Porque a pessoa mais solar, ela é uma pessoa mais comunicativa, mais fogo, mais porque é uma pessoa que quer conversar, que quer se mostrar, que está em evidência. Aí tem aquela pessoa mais lunar, né? Aquela pessoa que quer se esconder, que só conversa se você perguntar, e não sei o que tá errado. Não, não tá errado. Só que eu tenho que lidar com essa energia, não negativar ela. Não, porque aquela pessoa ali, porque não quer saber não sei o quê, e começar a negativar. Sim. Não, é uma energia que está ali, ela é existente. E daí soma, vamos supor, uma pessoa mais noturna, mais lunar, com a adolescência, né? Então, tudo isso, eu somando essas energias, essa pessoa que é mais fogo, mais água, tá na energia da velhice, na energia da adolescência, e daí tem outras energias também que comandam. Por quê? Tem as 4 estações também. É. Em que estação que nós estamos? Ah, nós estamos no inverno. Então, o pessoal vai comer mais, vai dormir mais e vai agir menos. Porque o inverno é quando a Terra entra na minguante. Não é a Lua minguante, é a Terra. A nossa parte do inverno, Certo. o inverno, ele é recolhimento mesmo. É para você se esconder, por isso que tá frio, é para você não querer fazer tantas coisas, né? E daí tem aquela pessoa que ela é mais solar e ela não para quieta. Só que os outros não são tão solares assim. Os outros, porque a energia do fogo ela é muito assim, né? Não para, é o tempo inteiro. E aí o inverno chega e todo mundo meio que para e aquela pessoa fica brava. Porque ninguém quer fazer nada. Mas que estação que estamos? E aí Entendi. já viu que quando chega o verão, todo mundo fica até mais tarde acordado? É, Parece que o sono não vem, né? As é luas cheias de verdade. verão são muito poderosas, porque, né, a galera daí que fica acordada e vira a noite mesmo. É. Porque é assim, e aí chega a primavera é ao contrário. A primavera, ela é a parte da reprodução, da geração, né? Tudo tá diferente, né? Só o ser humano que não se harmoniza. O ser humano é engraçado, né? A gente não se harmoniza muito. Mas a natureza, ela tá toda harmonizada. E as 4 fases que a gente vê se refletir na Lua se refletem nas estações. Que a Lua crescente, ela é da geração e a primavera também. Ela também. E aí depois o verão é daquela agitação, os filhotes já nasceram, no outono já estão tudo crescendo, no inverno todo mundo se recolhe. E é isso, essa renovação, esse recolhimento, nascer coisas novas, dirigir o que já é novo, mas que precisa de orientação. Todas essas energias, elas cabem, né? Dentro do nosso mundo, elas cabem dentro de nós e dentro das nossas casas, porque a gente também é isso, né? Sim. Então eu estou na energia da jovem senhora, uma senhora que já não é mais tão moça, mas que Filhinha. também ainda não sentia a energia da anciã, né? Ainda tá ali, Certo. né? E é uma Mas é. energia diferente. Ela é ativa, mas ela é uma energia mais experiente. Não é como quando a gente é mocinha, que a gente faz as coisas assim mais na curiosidade. Tem muita coisa que a gente não tem mais curiosidade, tem coisa que desencantou um pouco, tem coisa que, né? Que a gente já sabe como funciona, não tem tanta novidade mais. Mas aí eu não posso tirar o gosto e o prazer da novidade da minha amiga mais nova, né? Dizer que tudo é ilusão, que não, calma aí. Eu também passei por essa fase e foram ilusões tão boas, né? O que eu posso Certo. fazer é orientar, olha, por aqui pode ser que você tropece, por aqui o caminho é melhor. Isso. Posso sempre orientar, mas nunca desencantando. Sabe? Eu acho tão injusto isso com os mais novos, né? E é injusto com a gente também. Porque na nossa época não foi ruim depois, às vezes, porque a gente não soube ler os caminhos ali, acabou caindo um pouquinho.
né? Mas não quer dizer que todo mundo vai cair também, né? Cada um tem uma energia, a gente tem que saber valorizar isso. E também a energia do masculino e do feminino, né? Porque tem aquela guerra, né? É verdade. Os homens contra as mulheres contra os Nossa. homens. E são energias bem diferentes, né? São bem diferentes. E se completam, né? Porque se Deus Com certeza. decidiu Com certeza. que uma precisa da outra, Uhum. é porque precisa. Com certeza. Eles são, né? Vocês são naturalmente protetores, descobridores, são um pouco mais curiosos, mais audaciosos. Isso é mais normal, a gente é um pouquinho mais protetora, não, calma lá, né? Mais intuitiva. Só que imagina se fosse uma coisa só, né? Se fosse só ir descobrir, assim, ou se fosse só ficar se segurando, né? A gente não teria esse progresso. Então precisa puxar um pouco para cá, puxar um pouco para lá, ter aquela balança, dizer, não, calma aí. Aí o cara dizer, não, amiga, você está muito calma aí, vamos se arriscar um pouquinho mais. E às vezes acontece o inverso, né? Às vezes tem uns homens que têm uma energia mais feminina e se segura e a mulher que arrisca, né? Às vezes acontece também. Mas geralmente a gente vê isso muito na dinâmica né? Quem são os maiores descobridores e quem são as maiores religiosas, né? Tem muito mais mulher na parte transcendente do que os homens, mas eles estão lá. Mas é uma energia naturalmente mais feminina, né, da intuição e tudo, e na parte militar e tudo, as mulheres estão lá e tudo e tal, descobrindo, viajando para a lua, elas estão lá. Mas a grande massa são eles, né? A grande massa que tá ali. Não, o que tem lá? Agora é o Elon Musk, né? Tá querendo dar uma fuçada em Marte lá. Boa sorte para ele, né? Porque é assim, o que tem do outro lado, né? Os homens são muito assim, as crianças também. Só que as crianças, elas têm muito medo, né? É uma energia que elas têm a curiosidade, mas o medo fala muito alto por causa da inexperiência, né? E aí o homem vai lá e como eles são, a energia de autodefesa neles é muito forte, então eles são curiosos e nada segura, né? O que tem do outro lado? Pode ser perigoso, mas e daí? Eu sou o defensor, né? Então tem muito disso. Às vezes precisa dar uma brecadinha, mas se brecar demais, a gente estaria, né, paralisado até hoje. Quem teria descoberto as Américas aqui? Foi o Cabral que veio, né? Não foi a Joana. Então, às vezes precisa, todas essas energias precisam encontrar lugar, né? Você tinha falado, Alisson, do evangelho que você fez lá na sua mãe. Sim, eu tô com né? ele aberto aqui, é muito interessante. Você sobre as energias, né, que a gente não tem nem ideia do que se passa ali, né? Ele vai dar um exemplo bem grande. Esse aqui é o livro que está aberto, que é da Nova Ordem de Jesus. Ele é gratuito. Esse aqui é lá no site novaordendejesus.com.br. É o volume único, né? E a gente tava fazendo evangelho lá com a mãe e aí coincidiu com o tema das diversas energias e conta bem claro aqui que a gente não tem nem ideia das diversas energias que passam por nós aqui, ó. E vai ser uma leitura um pouco extensa, mas vai ser bem compreendida, acredito, porque... Não, mas pode ler, porque provavelmente vai falar também das energias na esfera mais física, né? Porque tem elas também. Isso, e elas exatamente. Também, só para dar um adendo, que nem, por exemplo, o infrassom. Ele nos causa pânico. Então, energias físicas também interferem nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Então, o infrassom é uma energia do infravermelho, né? E ele tá ali um sonzinho bem baixinho, é um som muito baixo, a gente não ouve. E por a gente não ouvir, a gente sente presença, a gente sente pânico, sente medo do nada. Nem sempre é espírito, às vezes é só infração, viu? Pode continuar. Aí eu pulei um pouco a introdução do capítulo aqui, mas já vou entrar aqui, né, onde passa exatamente sobre essa parte das energias. Aí ele diz o seguinte, esse aqui é o irmão Tomé, né, que transmitiu através do médium diamantino. Os homens e as mulheres que vivem mais uma vez no solo terreno não têm meios de conhecer e apreciar fatos e fenômenos que aqui se verificam a todo momento, relacionados com o bem-estar de todas as almas encarnadas. Seus instrumentos de verificação meteorológica apenas refletem o estado atmosférico, ainda bem precisamente, consistindo, não obstante, num belo adiantamento científico.
Outros instrumentos surgirão em breves anos destinados à medição das ondas vibratórias e magnéticas captadas pela Terra ao longo de sua rotação. Ondas nem sempre benéficas para a vivência humana. Tais ondas se originam, em regra, de fenômenos produzidos no sistema solar e se projetam no cosmo em forma de tempestade magnética de caráter por vezes mortífero, devido à sua intensidade sobre os organismos mais sensíveis. Para prevenir estes fenômenos, anulá-los ou desviá-los da superfície terrena, muito se trabalha no plano espiritual, e mesmo em contato com o solo terreno, com excelentes resultados, graças à atenção e vigilância das forças superiores. Sem tais providências do mundo espiritual, o período de vivência das almas na Terra se tornaria demasiado curto, em face da irregularidade vibratória e das terríveis ondas magnéticas que atravessam o planeta. Vós todos que viveis na Terra, não podeis sequer imaginar o que em torno de vós se passa muito frequentemente, sem que os vossos sentidos o percebam. Podereis desejar saber a causa desses fenômenos, vós que nada podeis ver nem ouvir com os vossos 5 sentidos. O Senhor Jesus vai tentar esclarecer-vos um pouco a respeito, dizendo-vos que a vida de todos os planetas tem de muito de comum com a vida dos seres humanos. Por exemplo, um conflito armado desencadeado neste planeta exerce determinada influência sobre os demais planetas do sistema, em face das correspondências vibratórias existentes entre todos eles. O último conflito aqui verificado na dezena de 40 muito atribulou os habitantes dos 2 planetas mais próximos, projetando sobre eles poderosas vibrações magnéticas que se tornaram bastante pejorativas às suas populações. É que o desencadeamento de um conflito armado na Terra, por exemplo, modifica substancialmente a característica vibratória da sua população. Os povos envolvidos no conflito passam a emitir ondas vibratórias de grande efeito sobre as forças combatentes. Ondas estas impregnadas do sentimento de destruição sobre as forças inimigas. O lado contrário, incentivado por seus dirigentes, faz o mesmo, e as 2 forças vibratórias se chocam, formando-se daí um poderoso egrégoro mental que se eleva na atmosfera, penetra o cosmos sem rumo definido, até encontrar uma formação planetária onde pousar. Como as fontes emissoras terrenas prosseguem na emissão do mesmo tipo vibratório, eis que uma ligação se estabelece entre a Terra e o planeta encontrado pelo egrégoro mental, nele se descarregando todo o sentimento guerreiro emitido pela população terrena engajada no conflito. Por tal motivo, é que o Senhor Jesus se empenha em terminar de uma vez com os desentendimentos entre os homens que vivem ocasionalmente no solo terreno, pondo fim aos lamentáveis conflitos armados, próprios de populações atrasadas e por isso ainda ignorantes. A inteligência foi dada ao homem para solucionar inteligentemente os seus problemas, tanto os particulares, pessoais, como os do Estado cujos destinos lhes forem entregues. O que não concebem as forças superiores é que os homens se lancem contra os irmãos, armados de instrumentos mortíferos, objetivando sua destruição. Semelhante barbaridade foi tolerada em milênios de vida terrena, quando a humanidade encarnada ainda pecava por falta de desenvolvimento intelectual, e por isso se atirava como feras contra seus irmãos de outras nações. Na era atual, porém, em que muito mais adiantadas são as almas encarnadas neste planeta, não mais serão tolerados os conflitos armados,
Alguns que ainda persistem serão em breve encerrados pacificamente e para sempre. Ai dos homens responsáveis por se atreverem a levar a guerra aos seus semelhantes, seja por que motivo for, porque serão chamados de regresso ao mundo espiritual, destituídos de todo o poder que possuíam. Mas voltemos ao efeito produzido em 2 planetas vizinhos pelo conflito armado aqui verificado na década de 40. Recebido pelos 2 planetas vizinhos da Terra, o impacto vibratório oriundo das populações contrárias no aludido conflito, isto generalizou-se pelas diversas regiões de ambos os planetas, afetando seriamente as almas neles encarnadas. Estabeleceu-se uma espécie de epidemia que levava as almas encarnadas ao decaimento vibratório, e a tal ponto que uma boa parte delas sucumbiu ao choque vibratório superior à sua capacidade de resistência. Em tal situação, não se conhecendo o tratamento adequado para este tipo de enfermidade, o resultado foi uma desencarnação em massa de muitos milhares de almas ainda em plena existência. O Senhor Jesus, cientificado do fenômeno pelos dirigentes espirituais dos 2 referidos planetas, determinou a utilização dos recursos existentes para pôr fim ao conflito terreno pelo ano de 1945. Para isso, lançaram as forças superiores mão de uma poderosa concentração vibratória existente na Terra, uma espécie de gigantesco acumulador de energia, construído precisamente para esse fim. Esta operação foi então iniciada com o apoio vibratório ao lado são do conflito, aquele que teve de aceitar o desafio lançado pelas forças do mal, ao mesmo tempo em que eram interceptadas as inspirações guerreiras projetadas das camadas inferiores do mundo espiritual, sobre o lado mal do conflito. Esta assistência das forças superiores à parte sã do conflito verificou-se prontamente pelas primeiras grandes vitórias nas areias do norte africano, para continuar e vencer definitivamente nos encontros verificados em terras do continente europeu. Não fosse a intervenção oportuna das forças superiores sob a chefia do Senhor Jesus, e o mundo terreno estaria vivendo provavelmente uma nova fase de escravidão e barbárie. É muito grande, pois, o empenho do Senhor Jesus no sentido da harmonia e entendimento entre os dirigentes das nações terrenas, em face do avanço já conseguido pelas almas encarnadas em sua evolução espiritual. O mundo espiritual não pode mais tolerar o engajamento de almas encarnadas em conflitos armados, mormente após a posse do grau de inteligência que todas adquiriram em milênios de vidas e experiências terrenas. Unam-se os povos da terra no sentimento e na prática do amor aos semelhantes, para assim se elevarem perante a divindade. Abandonem, por conseguinte, velhas práticas do passado, em que os dirigentes das nações se julgavam donos dos seus súditos, e com eles jogavam na satisfação de meros caprichos. Capacitem-se todos os dirigentes de povos, de que cada indivíduo representa uma centelha divina, transformada numa alma que se encontra na terra, como eles próprios, em fase de aprendizado para a sua maior e constante elevação espiritual. Nenhum homem, por conseguinte, tem o direito de mobilizar seus irmãos terrenos para os jogar na destruição de outros, seus irmãos também. Aqueles que tentarem fazê-lo, bem cedo se arrependerão. É a advertência do Senhor. Aí finalizou, que linha muito bacana esse muito capítulo, bacana, né? porque lembra que a gente falou, né? A gente já falou em outros vídeos aqui a respeito de eu estar pensando e o meu pensamento atingir você. Numa sala de aula, o pensamento de uma pessoa não se desfaz, ele encontra outra cabeça, né? Perfeito. E não é diferente com os pensamentos coletivos, eles encontram outros povos, eles encontram outros mundos, tanto os positivos quanto os negativos. Pela lei de correspondência a gente vê isso. Hoje eu vi muito nas nossas discussões aqui
as leis de Hermes Trismegisto, Ah, né? sim. Na diferença de forças iguais que estão divididas apenas em graus, né? E aí, para a gente se defender, a gente tem que explorar esses graus, não ir de uma ponta a outra de forma radical, né? Então, é uma maneira de defendermos-nos das energias que não conhecemos, de criar imunidade, né? Sem rotular, sem julgar, sem aceitar a desarmonia. Mas aquela energia está ali, né? Uma energia, ali no caso, está falando da violência. Existem todas as energias, elas podem ser desvirtuadas, inclusive a do sentimento. Às vezes a gente pensa, o chakra cardíaco, que legal, né? Ele é do amor, do sentimento, né? Do acolhimento, mas ele pode se tornar nulo ou ele pode se tornar do apego, da posse, Sim. porque eu amo, em nome do amor, eu protejo e eu não estou protegendo, eu estou dirigindo aquela pessoa, eu estou dirigindo aquela casa de uma maneira que eles Verdade. não podem, né? As mamães fazem muito isso, né? As mamães desequilibradas, elas não querem perder, elas não é meu, nasceu de mim, então tem que ficar aqui debaixo da minha asa, Sim. mesmo que a energia da velhice já esteja atingindo aquele ser, né? Então todas as energias podem se desequilibrar. Da violência é mais a energia do básico ali, que todo mundo ressalta mais, né? A energia desequilibrada do sexo e da autopreservação, né? Que o pessoal fica brigando aí, querendo se matar e se defender, enfim. São as mais ressaltadas, porque são as mais gritantes aqui no planeta. Mas todas elas podem ser desvirtuadas, né? A pessoa pode, que nem comercializar, né? A mediunidade, a pessoa que tem o frontal desequilibrado, né? Que ela vai usar o conhecimento que ela tem só para os seus próprios interesses. Quando o egoísmo esbarra qualquer energia, né? E que tem que ser meu e que eu não quero dividir, eu não quero que circule, né? Quando eu não me importo mais com o outro, quando eu não me importo comigo, né? Jesus nos ensinou o amor correto. Ame aos outros como você ama você mesmo. Quando um desses amores falta, né? Aí a gente acaba desequilibrando essas energias. Então, o Com socorro para certeza. equilibrar todas essas energias é o amor. O amor aceita todas as energias, mas ele coloca elas e direciona elas no lugar correto. Então, ele não julgou Jesus, né? Nossa amiga Maria Madalena, que hoje já está bem evoluída, né? Em nenhum momento. Você olha, essa energia aqui é a energia do amor, é a energia da geração, é uma energia que não foi bem conduzida, ela precisa estar alinhada com o chakra cardíaco. Ele disse: olha, o amor existe. Demonstrou isso, né? E aquela energia se transmutou rapidamente, né? E Sim. mesmo que a igreja, mesmo que as pessoas não falem muito, ela foi uma das discípulas que mais acompanhou, que mais esteve de pertinho, uma das mais, não vou dizer favorita, mas a mais preparada, né? Mas o nosso mundo não estava preparado para falar essa verdade. Colocaram Pedro como líder e era um dos que mais dava problema, mais amado também. Estava com a energia da liderança meio desequilibrada e da velhice também, não aceitava a sua velhice. A gente vê isso no livro Boa Nova, Chico Xavier, né, em que Jesus conversou com ele: olha, não veja problema em ser o mais velho, porque os outros estavam meio que tirando com ele por isso, né? Então ele não aceitava algumas energias, não aceitava a energia feminina, né? Nós precisamos dar pertencimento, importância e função a todas as energias, porque senão elas desequilibram. Então, se eu tenho uma criança na casa, eu tenho que amar aquela criança. Se eu tenho um velhinho, eu tenho que amar. Se tem um doente, eu tenho que amar. Se tem, né? E tem que dar função, tem que dar importância. Foi bom a gente conversar sobre isso, porque aqui é uma casa bem grande, aqui moram 3 famílias diferentes, né? E aí eu estava conversando com o Detro, conversando com os guias espirituais, e agora eu comecei a enxergar, através da instrução que eles me deram, por que que aqui Legal. está ocorrendo alguns problemas, né? A gente conversando. Porque existem pessoas que têm o devido grau de importância e sem função. E aí energias acumuladas, paradas, vão ali, umas se somam com as outras, né? Então, que nós possamos aprender a reconhecer as energias, estudar os nossos signos, os elementos. Então, uma pessoa que ela é mais da terra, ela é mais reclusa, do fogo, ele é mais exibido. O da água, uma pessoa que ele tem muito temperamento da água,
Ele é uma pessoa que ele depende muito do carinho alheio e ele dá muito esse carinho também. São pessoas que elas têm necessidade de abraçar, necessidade de beijar, têm necessidade de ouvir que são amadas. E aí parece que essas pessoas são chatas, né? Que eles estão cobrando. Só que eles oferecem isso o tempo todo também. Eles querem ficar dando comidinha, servindo e estão ali. Então, pessoas aquáticas são assim, né? O signo da água, ou pessoas que têm esse temperamento. Eles são assim, eles querem estar o tempo todo abraçando, beijando. E eles são muito cobrões mesmo. Eles cobram, você não dá atenção a mim. E tal. E daí a pessoa que ela é mais do ar, que ela não é muito de tocar, que são os mais livres, né? Os tô nem aí, mas é uma energia também útil, né? Porque às vezes a gente precisa um pouco desse desapego. Aí eles entram em conflito, né? Os da terra, às vezes, que eles gostam de ficar mais no cantinho deles. E daí o da água, ele é muito curioso, né? O que você fez? O que você não fez? O do ar também é muito especulativo, né? Eles ficam perguntando demais e tal. E às vezes essas energias, elas não se conhecem, não se respeitam e se conflitam. Né? Então é hora de eu chegar e pensar, não, peraí. Né? Estudar os temperamentos, estudar e ver, não, peraí, essa pessoa é assim, porque ela tem um temperamento assim, o meu é um pouco diferente, então vamos equilibrar isso. Eu vou dar um pouco do que ela quer e vou explicar que ela precisa me dar um pouco do que eu quero. Né? Certo. E aí dá certo, Deus, olha, legal, eu sei que você precisa disso, eu vou te dar mais atenção e tal, mas eu preciso do meu espaço, né? Eu sou uma pessoa muito do elemento da terra, né, virginiana, e eu tenho os meus momentos que eu preciso ficar sozinha, né? Tenho os meus momentos. Pior que você falando, Kelinha, essa parte do... Eu vi, tem um mapa astral muito legal, né? Pra fazer o mapa astral é muito bacana, né? Pra se conhecer. E quando eu fiz, tem até um site bem interessante, Astrolink, né? Faz lá o mapa astral, ele pergunta ali, ó, algumas coisas para poder montar o mapa astral. Ou então, quando contrata alguém, né, que tem conhecimento para poder fazer. Eu descobri muita coisa que eu nem imaginava a respeito de mim, mas que fez toda... Por exemplo, faz sentido. meus elementos, Kelinha, 15% fogo, 48% terra, 7% ar e 31% água. Eu sou terra e água. Exatamente. E ele é mesmo. Ele dá uns abraços na gente quando a gente chega lá, que faz tempo que a gente não se vê, a gente conversa tudo online. Sou assim mesmo. E aí a gente se abraça e tal. E é o jeito, né? E eu já sou mais terra e mais ar, porque eu falo bastante, eu sou bem curiosa. E nem eu e nem você temos muito fogo, a gente não gosta de estar em evidência. Se as pessoas não falarem o que nós fazemos, a gente não fala. Eu tenho um talento de cantar, que eu agradeço aos espíritos que me deram aula de canto e agradeço a Deus por ter dado essa possibilidade. Legal. Mas é sempre alguém que apresenta, é sempre a minha mãe, porque a minha mãe, ela é água e fogo, né? Ela é muito fogo também. E aí ela diz assim, canta aí pra eles. Então, às vezes eu não tô nem preparada, nem esperando. Né? Ela apresenta, ela vai e ela mostra o dela e mostra o dos outros. Né? É uma característica dela, né? Fazer propaganda, né? É o jeito dela. E o que eu achei legal também é que na astrologia mostra cada dia da semana o planeta que está mais próximo. Né? É uma coisa bacana porque a gente acha palhaçada, né? Essas coisas. Porque caiu muito em desuso por conta do abuso. Tudo o ser humano abusa e depois descrê. Eu abuso do amor, então o amor não existe. Eu abuso da astrologia, eu manipulei muitas pessoas, então é bobagem, né? Então não existe. E o irmão Tomé ali no livro, né, que você nos leu, eu não sei se é o Corolário, mas é da Nova Ordem, ele explicou sobre tantas energias que a gente não vê e sobre a influência do sistema solar. Nossa, imagina. E a nossa influência neles. Porque se Marte, se a Lua influencia na nossa água, se Marte influencia, se Vênus influencia, nós também influenciamos. Aí eu fiquei pensando, coitado dos outros planetas, né? Porque a gente... É a turminha mais rebelde, né? Então, você vê, deu pandemia nos povos sutis de Marte, de Vênus. Pois é, imagina aqui, o conflito aqui chegou a fazer desencarnação em massa em outro planeta, Kelinha, porque foi tão forte a energia de um contra o outro que estava descarregando nos planetas vizinhos e gente sucumbindo em outro planeta por causa da atuação aqui do planeta, Kelinha, imagina? Sim, e o oposto também acontece, então, né, a gente não tem nem ideia do que o Mestre Jesus faz para nos defender e de quanta coisa foi permitida para a gente parar um pouco de fazer besteira,
Mas quanta coisa já foi evitada. Quer ver tempestade solar? Eu converso muito com o Sananda e ele diz, olha, você não tem Sim. ideia de quantas que Uau. já podiam ter entrado, Ah, sim. né? E não entraram. Só vai entrar uma bem séria se vocês guerrearem demais. Aí não tem jeito. Aí vocês precisam de um puxão de orelha. Caso contrário, não. Ele é bem, bem franco, assim, né? E fala mesmo. E aí, eu fico pensando assim, quantas energias que estão aí, né? E sendo defendidas. E outra coisa, energia vira matéria e matéria vira energia. Então, quando a gente está falando de magnetismo, quando a gente está falando de coisas que não são sutis, mas a magnetismo não, tem o magnetismo espiritual, tem o emocional e tem o físico. Então, quando a gente está falando de um, automaticamente a gente está falando do outro. Se o infrassom me causa pânico, me causa medo, as energias espirituais também vão ter causas. E a energia espiritual de um mundo afeta o outro. Então, cada dia da semana um planeta fica mais próximo. Os antigos estudaram isso. Isso. Então, tem a terça-feira. Marte fica mais próximo da gente, né? Então, domingo, o Sol fica mais próximo. A Lua fica mais próxima na segunda. Então, tudo isso tem um conhecimento que os antigos conheciam, eles entendiam, que a espiritualidade explicou para eles, mas a gente abusou, a gente vulgarizou. E aí, a gente acha que é bobagem, mas na verdade está sendo falado de ciclos de energias que caminham pelo universo, energias cósmicas que nós já conhecemos, algumas a gente não conhece, e que elas influenciam sobre o nosso corpo, incluindo o infração. Incluindo. Porque é uma energia que ela é útil, o infrasom. Mas por que ela nos causa pânico? Será que ela causa pânico em todas as pessoas? Por que umas sentem mais e outras menos? Né? As que já estão acostumadas, as que não estão, né? E essa é só uma delas. Quais as outras? Quais as outras energias físicas que causam em nós efeitos emocionais? Porque a gente não sabe quase nada, né? A gente não sabe nada. 5 sentidos, o que a gente sabe? Né? Que nem o irmão Tomé destacou ali. A gente consegue, com os nossos aparelhos meteorológicos, mal e mal, de forma imprecisa, saber dos eventos. Agora tá um pouco mais preciso, né? Agora tá mais bacaninha até. Mas quantas energias que nos impactam e a gente nem sabe que elas existem. Certeza. A gente nem sabe qual que faz o quê, em que órgão, né? Isso a gente falando de energias materiais, falando de infrasom. Isso fora elas em modo sutilizado, né? Aí os antigos falavam disso de maneira mais grosseira. Eles usavam os planetas como símbolo, eles usavam os elementos, né? Porque eles carregam características. Então, o fogo é revelação, as trevas é oculto, né? Uma coisa que fica mais em segredo. Então, a pessoa que oculta, a pessoa que revela, a pessoa que se move, aquela que fica paradinha, né? Aquela que agrupa, aquela que separa o grupo. Então, são energias diferentes que eles definiram assim, em símbolos, em cores, em elementos, porque era a linguagem da época. E ela é útil desde que a gente faça o estudo dela de forma séria, de forma coerente, racional. E eu creio que a ciência, daqui a alguns anos, vai validar a astrologia, não vai invalidar. Quando forem conhecidas essas energias, né? Porque o planeta Júpiter, por exemplo, ele é o nosso escudo. Sim. Ele é o nosso escudo. Todos os asteroides, todos os cometas batem lá. Muita pouca coisa bate aqui. Então, é preciso todo um sistema para manter a vida na Terra. É preciso todo um sistema. A Lua governa as águas, e o Júpiter governa a nossa defesa, e o outro governa isso, aquilo. Nada é em vão. É todo um sistema para manter aqui. E ele é correspondente, porque a gente mantém alguma coisa, outro também, e atrapalha também, enfim, né? Tudo vai se conversando. A natureza é assim, no universo é assim, né? Tudo se conversa. Nada é desligado de nada. Né? Então, eu acredito que a ciência, ela vai validar com o tempo, não só a astrologia, como todos os conhecimentos antigos, né? Tinha um professor de história meu, tu conhece ele, professor Gleison? Saudade. Sim. E uma vez ele falou uma frase para mim, que os conhecimentos antigos se tornariam novos, os novos se tornariam obsoletos ou antigos, né? Que esse ciclo aí, eu não sei nem em que grau de consciência que ele disse isso, porque na época ele era incrédulo de muita coisa,
Eu não sei como é que tá a mentalidade hoje, e também não importa, é uma pessoa que tá no meu coração, Com né? certeza. Mas essa frase ficou assim na minha cabeça. E ela tem se mostrado muito válida. Muito mesmo. Muita coisa antiga tem se mostrado válida, né? Então que nós possamos respeitar todos à nossa volta, todas as energias, tentar compreender cada uma delas, se acostumar com cada uma delas, né? E Verdade, entender que todas elas têm o seu lugar, né? Não é fácil, às vezes a gente esquece que nós passamos por todas as fases. Eu acho que o adulto é um pouquinho mais culpado, né? Porque ele conhece a energia da infância, ele conhece a energia da adolescência, ele conhece a energia da juventude, e aí por desgosto castra essas forças, né? Nossa. Dizendo que tudo é ilusão, É, né? Sempre negativando as conversas, porque o jovem vai procurar a energia do adulto para se orientar, mas aí ele é totalmente desiludido, né? Em vez de ser orientado, porque tem diferença de eu orientar e de eu despedaçar o sonho do outro, né? E aí eu até entendo que o adulto, ele não tenha compreensão e paciência com a velhice, porque daí às vezes ele não passou por ela. Mas vai chegar lá, vai chegar lá. E pior ainda são os vovozinhos, que daí passaram por todas as fases, né? E aí vão lá e às vezes, eu não sei se é por falta de memória, provavelmente. Eu percebo assim que eu converso com a minha família, porque a minha memória é muito boa. Eu lembro de certo. coisas quando eu tinha, assim, ó, quando eu falo as coisas que eu lembro, a minha mãe diz, não, mãe, mas não pode, você só tinha 3 anos. Mas não pode, você só tinha 2, só tinha 4, 5. É, E eu tenho uma memória muito boa. Eu acho que essa legal, falta de Karen. reconhecimento entre as fases, entre as gerações, se deve à falta de memória. É o que justifica, sabe? Eu pegar e não entender o comportamento do meu filho de agora, de adolescente. Esqueceu E como era, né? eu acho que esquece, porque não é possível, sabe? Não é possível. Eu acho que a pessoa esquece, mas que nós possamos compreender Isso todos que estão acontece à nossa muito volta. comigo, Kelinha. Muitas vezes eu vejo a atitude dos jovens. Daqui a pouco cai em julgamento e crítica. Sincero, aí, Sim, né? Acontece comigo. Só que daí eu me dou conta, porque é um hábito de você sempre estar se notando, né? é. Não, acho que isso que é o mais importante, você perceber. Daí eu me caio na ficha de estar Isso. julgando, por exemplo. Aí eu volto lá atrás e lembro que eu também passei por essa fase, que também, né, e muitas vezes caio na real percebendo, eu era muito pior. Eu tô aí Sim, criticando, mas eu fazia coisa, digamos, bem mais condenável pra mim hoje, de atitudes do que eu tô vendo na pessoa e já tô julgando pela, né? Então eu acredito que essa parte, o mais importante talvez seja você notar, a pessoa tomar consciência de que está sendo daquela forma. Então você, porque daí você vai aprendendo consigo mesmo, você vai vendo, opa, tô julgando, né? Porque você tá consciente do que tá fazendo, pensando, sentindo. E acho que essa que é a grande situação pra gente aqui aprender conosco mesmo, nos conhecer. Então é a gente estar sempre consciente. Por mais que seja alguma coisa negativa, mas você vai tá dando claridade, você não vai estar ali, tô julgando e vou continuar julgando, não percebo que tô julgando, eu sou assim e pronto, sabe? Não, eu vou perceber como que eu tô, o que que eu tô fazendo para poder tomar medida para fazer diferente, né? Eu acho que essa parte de transmutar a nós mesmos é a grande diferença de autoconhecimento, né? Mas é claro, eu também estou aprendendo, tenho muita coisa que melhorar, eu percebo isso, o quanto eu ainda tenho que... quanto mais eu vou aprendendo comigo, mais eu vejo ainda quanto eu ainda tenho que aprender, quanto eu ainda tenho que melhorar, quanto eu ainda tenho que me tornar um ser humano melhor, né? E aos poucos a gente vai se lapidando, né, Kelinha? Vamos fazendo aí a pedra bruta se tornar um diamante, né, Kelinha? com certeza. Eu lembro agora do nosso Evangelho com Sananda, que ele, né, explicou o Evangelho agora a última vez que ele teve com a gente. Ah, é. E a gente vê quando o cara chega no nível dele, né, já no nível crítico, e aí ele explicando, né, por que que o maior é quem serve. É E aí ele verdade. falando dos primitivos, assim, ele falando, não, mas é porque o bebê, ele só sabe chorar e pedir pelas necessidades, é uma condição natural dele.
né? E nos mundos primitivos não é diferente. Então, quando a pessoa não tá pronta, é assim mesmo, é normal, né, minhas crianças, daquele jeito, assim, reconhecendo a nossa condição. Não, faz parte, é assim. Depois vocês vão mudar, depois, né? E o adolescente, ele já, mesmo ele tendo mais capacidade, ele reclama mesmo, porque não quer fazer ainda, né? Mas faz parte, vocês vão mudando. Agora, quando vocês chegar na fase que eu tô, aí vocês vão gostar de servir. Aí vocês vão gostar de fazer. Vocês vão entender as coisas, Um assim. deleite, né? Não era? Sim, aí ele É um fala isso, né? Um deleite deleite. É, tem essa de expressão. servir. Ô, benção mesmo. Olha, Mas aquela assim, mensagem da Sananda dá vontade de servir, dá, né? experimentar e essa parte mesmo. Sair um pouco do eu, meu, para mim. Eu sou o centro para que perceber que o todo, né? O todo mesmo é servir, fazer parte do mecanismo do universo. É uma visão mais expandida mesmo, que a linha realmente. Essa última mensagem do mestre ali, quem tiver a oportunidade de ver, vai ver como é uma visão expandida de agir, de pensar, de como é a visão de um ser que já progrediu. E a Que gente não está tem caminhando para necessidades, lá. né? Que não tem necessidades, porque nós temos, né? Aí é que tá. O que prova que a gente ainda não cresceu é que nós temos necessidades. Não, vocês, né, são assim. Que a criancinha tem necessidade e o que ela sabe fazer? Pedir para que as necessidades dela sejam supridas. Então, nós ainda temos necessidade. Nós estamos encarnados aqui, precisamos encarnar. Então, se a gente precisa, é porque tem muita coisa que a gente não entendeu, né? Mas vai chegar o dia que nós não teremos necessidades e todas as energias diversas estarão unidas em nós, porque é isso que aconteceu com eles, né? Eles vão incorporando mais energias, né? Que nem os elementais só tem a emoção, né? A gente já falou sobre isso, outros só tem a curiosidade, outros só tem o agir, e daí misturou tudo na gente. Então, quando a gente chegar na fase desses caras, a gente vai estar com todas as energias conciliadas, a gente vai conhecer todas as experiências. Então, alguém vai dizer pra gente, olha, tal pessoa ela matou. Não, mas a gente sabe por quê. Tal energia não estava equilibrada. A gente vai lá, fala uma frase e transmuta o coração da pessoa, né? Ah, não, mas aquela lá se desviou e tal, e enlouqueceu. Ah, não, mas não tem problema. Vai lá, fala uma coisinha, né, e cura. Uma Então, vez, nesses Kelinha, você me contou uma história muito legal sobre o rapaz que ia lá até o reino. Me lembro um pouco que ia até o reino, daí ele voltava, a pessoa já sabia que ele não ia entregar o ouro, porque o reino é estava uma vibrando daquela forma, lembra? Sim, eu contei essa história. Foi num dos nossos primeiros vídeos. E é Isso. assim, Não é um casa bem passarinho com a que ele. situação. Isso. Isso, é um passarinho que ele fala, ele é falante, e ele tá numa floresta e aí passa um camponês, e aí o passarinho conversa com ele e tal. E aí ele pega e o rei tem um sonho, né? O rei tem um primeiro sonho Isso. e tem muita cobra no trono, na sala do trono. E daí o camponês vai lá, encontra esse passarinho e diz, olha, vai ter traição no reino, né? E vai ter traição, e aí você vai lá e conta isso pro rei. E aí o rei vai te dar uma recompensa, que a recompensa eram 2 bolsas de ouro, e aí você me dá uma e fica com uma para você. Aí ele foi lá, contou pro rei, entrou na fila, porque tinha fila, né, para saber quem era o sábio que ia interpretar o sonho. Aí ele foi lá, contou que tinha traição, descobriram os traidores, ele ganhou a bolsa de ouro. Sim. E quando ele foi para a floresta, ele passou por outro caminho. Senão eu vou passar por outro caminho porque eu não vou entregar essa bolsa de ouro, não. Ficou para ele. Aí o rei teve outro sonho, que tinha espadas na sala do trono. Aí o rei nem fez fila, não mandou chamar ninguém. Senão vamos direto na casa do camponês, porque o cara acerta na veia. E aí foi lá e disse, olha, é o seguinte, tem espadas na minha sala do trono no sonho e eu quero saber a interpretação. Aí ele falou assim, o camponês, me dá uns dias, vai. Eu vou acertar para você. Porque agora, se ele não acertasse, ele ia perder a cabeça. Se ele acertasse, ele ganhava o ouro, né? Porque agora o rei já conhecia ele, já se meteu no problema. Aí ele foi lá.
passarinho, onde é que você tá? Me perdoa, eu te dei um calote, mas né? Vai ser diferente. O passarinho apareceu, o que que foi? O que que há? Aí ele, não, olha, o rei teve um sonho com espadas lá e eu tenho que saber o que que é, porque senão o rei vai me matar. Senão vai lá e fala que vai ter violência, que tem gente querendo matar a família dele lá e tal. E ele vai lá e conta e ganha 2 bolsas de ouro. Aí ele vai lá na floresta e taca uma pedra para matar o passarinho. O passarinho vai Isso. embora, só que o rei tem um terceiro sonho, que é tinha cordeirinhos na sala do trono, muitos cordeirinhos. E aí o rei vai lá direto na casa dele. Olha, eu vi cordeiros na sala do meu trono e eu quero saber o que que é, porque você sempre sabe e eu quero que você saiba também. Aí ele foi lá chorar, passarinho, me perdoa, se você não me contar eu vou morrer, aquela coisa toda. Daí o passarinho apareceu, disse assim, olha, vai ter muita paz no reino, porque os problemas já foram retirados, já foi tirados os traidores, os violentos, agora vai ter um tempo de muita paz. Vai Sim. lá e conta isso pro rei. E ele foi lá, contou, ganhou 3 bolsas de ouro. Aí ele foi lá, passarinho, olha, eu vou te dar 2 e eu vou ficar só com uma, porque né, você me ajudou e tal. Aí o passarinho disse assim, eu não quero teu ouro, eu nunca quis. Mas você estava contaminado pela traição e você me traiu. Você estava contaminado pela energia de violência, você me atacou e agora você Isso. está contaminado pela energia de paz. E você está Isso. pacífico, porque você tem a mente fraca ainda, você não é forte o suficiente para tua mente ficar acima da atmosfera do reino. Eu nunca esperava isso de você. Olha só. E aí é porque assim, nós aqui a gente não tem capacidade de ficar acima da atmosfera da nossa casa, do nosso planeta, da nossa família, do nosso país. É verdade. Se a gente estiver muito de mão dada com os nossos amigos, a gente consegue, né? Mas se a gente estiver nem aí, sem prece, sem busca pela espiritualidade, a gente vai estar exatamente no mesmo nível. E mesmo estando na espiritualidade, mesmo estando em busca para se defender das energias, a gente precisa ser muito genuíno, muito verdadeiro, sabe? Precisa ter muita constância ali fazendo prece, não sei o quê. E eu assim, ó, eu confesso para você, o meu irmão já deu instruções para mim e para você. Né? Oração 3 vezes por dia. Tomar a aguinha que a gente mesmo abençoa, não é para levar lá no centro, é para a gente mesmo fazer. Né? Orar 3 vezes por dia, como se fossem as nossas refeições. Não vou dizer que eu não esteja fazendo nada, mas eu não estou fazendo como ele disse. E aí, a gente é atingido pela atmosfera do ambiente. Quem que está perdendo? Não é ele. Ele está numa colônia maravilhosa, tá tudo defendido lá. A B, eles se encarregam de que essas coisas sejam feitas. Aqui não. Aqui ele disse, olha, lá a gente faz assim. Eu não faço aqui, ele tá bem. Eu não tô. Então, assim, é a mesma coisa da minha filha. Eu ficava muito brava, porque o guarda-roupa dela parece um tornadinho, né? É muito bagunçado. E aí eu tava muito brava com ela, tava muito brava essas semanas. Tava bem chateada, porque sabe quando você fala mais de 3 vezes e continua aquela bagunça? Certo. Daí veio a Nana. Eu tava muito brava. Tipo, não, dessa vez eu vou brigar e vou botar de castigo, dessa vez não passa. Brava. Aí veio a Nana, né? Ó a falta de memória. E a Nana tirou uma bola de vidro de dentro da túnica dela, aquele vestidão verde, e tinha um guarda-roupa lá. Ela falou, você lembra desse guarda-roupa? Não me lembro muito bem. Olha melhor. Era o meu guarda-roupa quando eu morava no internato. Não era muito diferente, não. Aí ela disse assim, você tá vendo? Daí eu falei, ai, que bom, então ela vai mudar. Ela falou, pior que talvez não. Aí eu falei, e agora? Vou ter que aceitar isso, assim? Ela bagunçando, ela disse assim, olha, quando você abre o seu guarda-roupa como ele está, eu digo, tá arrumado. E você sempre encontra o que você precisa, não é? É. Vai ter momentos que ela não vai encontrar e ela vai crescer e ela vai começar a sentir a necessidade de arrumar. Mesmo porque às vezes vai vir uma amiga, alguém, ou alguém que ela gosta muito e vai ser um estímulo para ela arrumar. Outra coisa, por que você não inventa um estímulo? Alguma coisa que ela queira muito, estuda ela. Eu lido com seres muito mais inocentes e muito mais bagunceiros. Né? Tem que estar sempre com a cabeça, porque essa é a energia de mãe. A Nectúria, ela cuida de elementais e ela tem uma energia muito de mãe. E ela diz assim, o dever da mãe é estudar, tanto para ensinar os filhos, quanto estudar os próprios filhos. Né?
É um dever. A mulher se torna mais sábia quando ela entende que a maternidade é um sacerdócio. Né? Quando ela entende que a energia da maternidade é maior do que a importância que ela dá. Porque as pessoas na sociedade não dão importância para a maternidade. Acham bonito, é aborto, que lindo. A mulher não é obrigada a ser mãe, não é obrigada a nada. Claro que não é. Mas também não é obrigada a fazer filho, né? Certo. Aí o que acontece? As pessoas, mas vai ser dona de casa? Ai, do lar, falam com desprezo. E é uma função sagrada. É uma função que torna a mulher mais sábia, porque ela vai ter que ser inteligente para responder as perguntas dos filhos. E daí ela, não, vou dar a comida, encher a barriga e pronto. Aí o filho pergunta as coisas, não sei. Agora eu tô ocupada. Não sei o que. Tá negligenciando a parte mais gostosa da maternidade. Porque a parte mais difícil é essa. A que elas querem, de dar comida e vestir e dar banho. Mas a parte mais interessante, a parte que torna a mulher uma sacerdotisa e uma rainha, elas negligenciam. De ensinar para os filhos as primeiras noções das coisas. Quem ensinou a primeira noção de sistema solar para meu filho fui eu. A gente conversa sobre tudo. Legal. Eu tô aqui na casa, ele não me vê só como uma empregada. Ele realmente me vê como uma rainha, como uma sacerdotisa, porque eu fiquei com todas as partes da maternidade. Eu não fiquei só com a parte de servir, dar comida, lavar roupa. Eu fiquei com as outras partes. De ensinar, de instruir, de confiar, né? De mostrar alguma coisa. Então ele me respeita. Aí hoje as mães, os meus filhos não me respeitam. Claro, você se mostrou como uma empregada. Só fazendo necessidades, em nenhum momento supriu a necessidade mental, a necessidade emocional, só a necessidade física. E criou um egoísta. Entendi. Criou um egoísta. Acontece, Kelinha. A minha mãe, ela... Oi. Pode falar. Pode falar da Dona Eveni. Dona Eveni. Da Dona Evenice. A minha mãe, ela é maravilhosa. Dona Evenice é bênção. É verdade. Mas quando ela educou a maninha, ela já estava numa fase mais velhice. Ela estava mais na fase da energia do mimo, né? E aí, quando eu era criança, ela me levava para fazer compras também. Ela me levava para um monte de coisa, mas ela me levava a visitar os doentes. Porque ela era da igreja lá, adventista, e ela tinha os cargos dela. E as mulheres faziam mutirão para ver os doentes. Então eu, com 9 anos de idade, fui visitar uma mulher com um tipo de lepra, fogo selvagem, uma doença bem terrível. Olha. E a minha mãe já desde pequena, ela me levava nesses lugares, ela ensinava o valor de fazer o bem. Ela ensinava. Legal. E aí os meus irmãos mais novos, ela só levava para o shopping para gastar. Só levava para gastar. Eu não digo que é errado, ela fez isso na melhor das intenções. Sim. E comigo ela não queria castigar, ela me levou também com a melhor das intenções. Tudo ela fez com as boas intenções. Sim. E nós todos somos pessoas maravilhosas. Mas uns são mais sensíveis e outros um pouquinho menos sensíveis, com dificuldades. Por quê? Porque como é que eu vou ter um sentimento de auxiliador se eu não sei? Isso tem que ser treinado. Né? Às vezes eu até quero, mas é difícil, eu tenho medo, ou eu tenho nojo, ou eu não sei como fazer, aí eu não faço. Não é porque a pessoa é má, porque a pessoa é egoísta, porque a pessoa não sabe, mas quando ela precisa, ela vai lá e faz. Quer ver, ó, a minha mana, que a mãe levava só no shopping. A gente pensa, a pessoa só faz pra ela. Não. Quando meu irmão faleceu, quer dizer que ele suicidou, e o meu pai caiu, foi uma pessoa que se mostrou ali. Limpou a casa inteira, fez um monte de coisas, faz as coisas e tal. Então, assim, nos momentos mais, assim, importantes, se manifesta. Mas precisa de um choque, assim, de coisas bem fortes, assim, para dizer, entendeu? Por quê? Educação diferente. E isso, de nenhuma maneira, é a questão de ser negativado. Tudo é um hábito. Tudo é um hábito. E eu falo para os meus filhos, eu tenho a tia Helena aqui, que a gente cuida, ela é acamada. E eu pego e falo, me ajudem, vamos fazer. E tudo eu faço, eu não obrigo, sabe? Mas lá na frente, a gente não sabe como que vai ser os meus netos, ou como que vai ser o marido, a esposa deles. Tomara que eles não precisem auxiliar essas pessoas. Mas se precisarem, eles estão sendo treinados? Pelo meu exemplo, isso sim. Aí. Né? Mas a gente vai vendo isso, né, com o tempo. É verdade.
mas eu acho que eu já estourei o tempo, que se deixar, eu falo. Natureza feminina. Eu queria recomendar até, Kerinha, eu não cheguei a ler todo. Eu comecei, eu acho que eu li uns 20, 25% do livro. Muito legal, que é o livro do Rubens Saraceni, O Livro das Energias. Eu vou ler só um pouquinho do índice, para você ver como a gente comentou até alguma parte dessas energias até no nosso bate-papo. Mas aqui certamente se aprofunda muito mais, pelo que eu me recordo. Eu gosto Ele muito dos livros dele, recomendo E todos, são né? muito bons mesmo, Muito são bom. muito bons. Eu li o Cavaleiro da Estrela Guia, que é muito legal. O livro do Rubens Saraceni é legal. Esse livro eu li um pouco dele, mas não cheguei a terminá-lo. Ainda está ali no meu Kindle ali para terminar de ler. O índice dele, olha só como a gente falou, o que ele vai falando. Primeira parte, energias elementares. Deixa eu até botar aqui na tela, pessoal. Tem a divina, fala da energia divina, cósmica, universal, celestial, estelares, galáctica, solares, planetárias, ígnea, aquática, terrena, aérea. Aí a segunda parte, energias estáveis com dinâmica própria, positiva, negativa, magnética, colorida, luminosas e radiantes, conservadora, criadora, geradora, reprodutora, negativa no ser humano, neutra, lunar, fria, quente, destruidora, vegetal. Terceira parte, energias vibrantes, magnéticas, luminosas e coloridas responsáveis pela ascensão ou descensão espiritual humana. As virtuosas, viciadas, masculina e feminina, espiritual, humana, física ou carnal, mental, racional, emocional e sexual. Viu como vários dos temas do capítulo aqui foi aberto, Kelinha? De assunto? Eu amei essa recomendação. Legal, eu acho né? que fecha com chave de ouro. Muito bom. Vou pesquisar sobre. Eu gosto dos livros dele, do Rubens Saraceni. Ele já faleceu, acho, inclusive, né? Ah, sim, acho que já desencarnou mesmo. Eu gosto muito, assim. Eu não li todos os livros, logicamente, mas eu li alguma coisa, né? Ele entende muito. Ele era mais da área da magia, né? Ali da Umbanda e tudo mais. Né? E a gente, aqui eu tenho um pensamento muito universalista, eu estudo de tudo, né? Teosofia, estudo os livros kardecistas, estudo, né, estudo magia também. A gente falou muito disso hoje, de lua, de Wicca, a gente falou muita coisa. Pois é. Porque são coisas úteis, são coisas que nos ensinam a lidar com o nosso temperamento. Magia é autoconhecimento, sempre. Com certeza. Sempre. Primeiro você se autoconhece, daí você domina a natureza e os outros. Mas dominar no sentido de dar utilidade e propósito. Não é dominar para subjugar, não. Né? Isso, pelo menos a magia positiva, isso, né? A negativa é certeza. exatamente isso. Verdade. Né? Então, eu adorei esse livro, eu vou pesquisar, recomendo também que pesquisem, eu adorei o livro das energias. Vamos ver isso daí. Todas elas existem, todas elas estão aí. Vamos saber trabalhar com todas elas e com todos nós, né? Com todas as pessoas, certeza. com diversas energias diferentes. É isso. Com certeza. Então vamos agradecer a todos que participaram, que ouviram toda a espiritualidade, né? Agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso Criador, por nos dar a vida, por dar a vida a tantas consciências aí maravilhosas, evoluídas, que nos fazem aprender a cada dia. E a toda a criação, né, seja abençoada como um todo, em especial o planeta que está nos servindo de abrigo temporário da nossa eternidade, do qual está nos ensinando tantas lições maravilhosas, o espírito de Gaia, nossa mãe planetária, que nos supre de cada necessidade. Nós agradecemos muito de estarmos encarnados aqui. Levaremos certamente todos esses ensinamentos e a nossa gratidão por toda a eternidade de cada ensinamento que estamos vivendo, seja no plano espiritual, seja no plano carnal. Que Deus abençoe cada um que ouviu. E vamos fazer uma vibração, imaginar o nosso planeta todo luminoso, cheio de luz, iluminado, vibrando, como se pulsasse luz, fosse um sol. E esse sol pudesse penetrar dentro de cada coração, de cada ser humano que vive na Terra.
podendo amenizar, sutilizar, tranquilizar e trazer a paz verdadeira e real. Que Deus ilumine e abençoe todas as consciências do nosso planeta e estenda também, como foi dito pelo livro, a gente possa fazer uma egrégora, em vez de ser de conflitos, seja uma egrégora de luz para encaminhar aos outros planetas vizinhos. Que seja feita essa egrégora maravilhosa de luz, para que a gente possa, em vez de fazer egrégoras negativas, positivas, seja no nosso lar, encaminhando para todo o cosmos. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Assim seja. Beleza. Tchau, pessoal. Tchau.